Bom dia, bom dia. Em Brasília, 8 horas. Vamos chegando aí, galera. Beleza, daqui a pouquinho, um minutinho a gente começa. Deixa eu só dar uma habilitada no chat aqui para responder algumas perguntas. Beleza. Legal, beleza. Gente, eu queria que vocês me confirmassem, por favor. A última função que a gente estudou foi sal de ácido carboxílico. Dá uma confirmada aí para mim, por favor. Sal de ácido carboxílico. Pode abrir o microfone para falar, tá? Ou pode escrever no chat. Mas eu acho que foi sal de ácido carboxílico. Foi sim. Quem falou para mim? Paulinha? Isso. Então tá. Então foi sal de ácido carboxílico, né? Beleza. Gente, hoje nós vamos estudar mais 3 ou 4 funções. Esse assunto eu comentei com você, ele é um pouco demorado, viu? Certo? Porque são muitas funções. Aí depois dá uma deslanchada na coisa, depois vai mais rápido. E eu falei para você também que é normal, toda vez que eu vou dar uma função, a gente faz uma revisão rapidinha do que já foi falado, porque química orgânica, né, tem uma sequência, uma coisa depende da outra, tá? Então, até que a galera entra direitinho aí, essa revisãozinha aqui eu já até fiz com você, né? Mas eu vou passar rapidinho novamente para, né, para você já se acostumando com isso daqui. Tá legal? Então vamos lá. Moçada, ó, a gente já estudou acho que umas 10 funções, eu contei aquela vez, não me lembro exatamente, né? Mas uma das primeiras funções que a gente estudou foi a função hidrocarboneto. Hidrocarboneto é quando tem apenas carbono e hidrogênio, tá? Isso a gente já viu. Quando tem um OH, quando tem uma hidroxila ligada num carbono saturado, nós temos um álcool, certo? Quando nós temos a hidroxila ligada num carbono com dupla, você diz que é um enol. Veja que por enquanto a gente só está memorizando as coisas, né? Por enquanto não tem muito raciocínio. Você tem que memorizar. Ó, OH ligado em carbono saturado, carbono que só faz ligações simples, é um álcool. Se você tiver o OH ligado num carbono com dupla, você tem um enol. Quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico, você chama de fenol. Esse composto aqui pertence à função fenol. Quando tem o grupo C-O e um H junto, é um aldeído. Só um detalhezinho, o OH ele recebe o nome de hidroxila, tá? O C-O recebe o nome de carbonila. Quando a carbonila está na ponta da cadeia, vai ter um H junto, né, para completar a ligação. Aí você diz que o composto é um aldeído. Legal? Então, ó, C-O, H é aldeído. Agora, se o C-O tiver ligado num carbono secundário, ó, se ele estiver no meio da cadeia, você vai dizer que é uma cetona. Tá bom? Quando tem o grupo C-O-OH, a gente já estudou também, é um ácido carboxílico. Ah, só um detalhe. O C-O chama-se carbonila. O OH chama-se hidroxila. Se você juntar carbonila com hidroxila, vira carboxila. Então, esse grupo aqui chama-se carboxila. E quem tem o grupo carboxila é o ácido carboxílico. Agora, meus queridos, eu tenho aqui alguns exemplos, ó, de ácido carboxílico, C-OH, tudo isso daqui é ácido carboxílico. Ó, mais uma aqui, ó, C-OH. Essas funções a gente já estudou. E eu mostrei para você que isso daqui pode vir na forma de traços, né? De risco, aquela forma em bastão. Não tem problema. Se você tiver C-O, OH, pode ser a esquerda, pode ser a direita. É ácido carboxílico.
Terminação de ácido eóico, a gente já estudou isso, metanóico, etanóico, propanóico e assim por diante. Tá? Eu pedi para você guardar dois ácidos importantes e eu acho que você já até passou para o seu caderno, né? Um deles é o ácido que tem um carbono só, metanóico. O ácido metanóico foi estudado pela primeira vez em uma formiga, né? Certo? Então ele é também chamado de ácido fórmico. Então metanóico é o ácido fórmico. E esse daqui que tem dois carbonos, etanóico, é o ácido etanóico. O ácido etanóico também é chamado de ácido acético, acetum, vinagre em latim. Então, o etanóico ou ácido acético é o ácido do vinagre, aquele que, né, a gente usa para temperar saladas. Eu pedi para você guardar um outro ácido importante, que você já deve ter passado para o seu caderno, que é o ácido que tem um anel benzênico, chama-se ácido benzoico. Gente, aí a gente fez isso daqui a semana passada e eu chamei a sua atenção para uma coisa que cai muito, principalmente no Enem. Ácido carboxílico é quando tem o grupo C dupla OH, isso é ácido carboxílico. Agora, se o ácido carboxílico tiver 10 ou mais carbonos, se ele tiver uma cadeia longa, você vai chamar esse ácido carboxílico de ácido graxo. Então, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Se ele tiver 10 ou mais carbonos, esse ácido carboxílico é dito ácido graxo. Coloquei dois exemplos para você. Aqui, ó, COOH, que é o grupo funcional simplificado do ácido. Olha a cadeia carbônica, ó, longa, né? Então, aqui nós temos dois ácidos graxos. Propriedades de ácido graxo, isso a gente não vai nem ficar preocupado agora, ok? Aí depois, pessoal, eu falei para você o que é um sal de ácido carboxílico. E comentei assim, ó, se um ácido carboxílico reagir com uma base, você vai produzir um sal mais água, certo? Ácido mais base, dando sal mais água, chama-se reação de neutralização ou salificação. Se você usar um ácido carboxílico, né, um ácido orgânico, e reagir com uma base, você vai produzir um sal orgânico. Sal orgânico é sal de ácido carboxílico. Então, como é que eu vou saber que é um sal de ácido carboxílico? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vai ter o grupo C dupla O, O e um metal, tá? Então, ó, se eu tiver, moçada, se eu tiver C dupla O, OH, eu tenho um ácido. Se eu tirar esse H aqui e colocar um metal no lugar, eu vou ter um sal de ácido carboxílico. Lembrando que isso é só uma revisãozinha, porque a gente já estudou. Então, olha o grupo funcional aqui do sal. Ó, C dupla O e um metal. Esse metal, eu comentei com você, ele pode ficar na frente do composto. Então, você pode trazer ele aqui para frente. Ó. Então, ou você mostra desse jeito, ou você mostra desse jeito. Gente, eu só estou fazendo uma revisãozinha, tá? Mas se tiver dúvida, mesmo na revisão, pode abrir o microfone e perguntar, ou pode escrever aqui no chat que a gente responde para você. Como é que a gente faz para dar nome num sal de ácido carboxílico? Nós vamos terminar com oato e depois dar o nome do metal. Então, aqui, por exemplo, ó, esse composto, ó, 2 carbonos só tem simples OAto. Então, aqui vai ficar etanoato de sódio. O metal é o sódio. Aqui eu tenho o etanoato de amônio, né? Aqui eu teria, ó, 2 carbonos também etanoato de potássio. Aqui, ó, 2 carbonos também etanoato de magnésio. Isso a gente já estudou. E uma coisa super importante que eu falei para você, tá? E eu tenho certeza, conhecendo como eu conheço, eu tenho certeza que isso já está no seu caderno. A gente aprendeu que um ácido de cadeia longa, 10 ou mais carbonos, é um ácido graxo, certo? Se eu pegar um ácido graxo, reagir com uma base, vai dar um sal de ácido graxo. Pessoal, sal de ácido graxo a gente chama de sabão. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, C dupla O e um metal.
Então, aqui eu tenho um sal de ácido carboxílico. Só que o ácido tem cadeia longa, certo? Então, o ácido era um ácido graxo. Sal de ácido carboxílico graxo, né? Sal de ácido graxo você chama de sabão. Então, sabão, certo? É um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. É um sal de ácido graxo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. É um sal C dupla O e um metal é um sal. Como a cadeia tem mais de carbono, é um sal de ácido graxo. Então, aqui eu estou te passando um exemplo de sabão. Joia, moçada? Agora, por que que o sabão, ele limpa? Gente, ele tem um grupo funcional, ó, essa cabecinha dele aqui, ó, esse grupo funcional, ele tem átomos aqui muito eletronegativos, ó. Então, essa parte aqui, a gente diz que é a parte polar do sabão. E a cadeia carbônica, toda a cadeia carbônica é polar. Todo hidrocarboneto é apolar, não tem polos, apolar. Então, no sabão, a gente tem o grupo funcional, que é sempre polar, e a cadeia carbônica, que é apolar. Quando numa mesma estrutura nós temos uma parte polar e uma parte apolar, a gente diz que o composto é anfifílico. Então, sabão é anfifílico porque ele tem uma parte polar e uma parte apolar, tá? Toda substância anfifílica, ela pode mexer, ela pode diminuir a tensão superficial da água por causa das ligações de hidrogênio, tá? Quem diminui a tensão superficial da água é chamado de tensoativo. Então, o sabão é anfifílico. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. E ele é chamado de tensoativo ou surfactante porque ele pode diminuir a tensão superficial da água. Beleza, moçada? Aqui tem outro exemplo de sabão, ó. Ó, é um sal, né? Cadeia longa, isso a gente já estudou. Beleza. Então, isso foi uma revisãozinha do que a gente estudou até agora. Gente, agora o nosso próximo assunto, né? O assunto da aula de hoje é a função éster e a função éter. Gente, infelizmente, nessa primeira parte, né? A gente usa mais memorização do que raciocínio, tá? Mas beleza. Você dá conta de fazer as duas coisas. Você dá conta de raciocinar e você dá conta de memorizar também. Então, vamos dar uma lembradinha aqui, né? Acabei de revisar para você. Ó, ácido mais base dá sal mais água. Reação de salificação ou neutralização. Agora eu vou fazer outra reação, ó. Eu vou pegar um ácido e vou reagir com álcool. Pessoal, se eu reagir ácido com álcool, eu vou obter éster mais água. Tudo bem? Então vamos guardar? Ó, ácido mais base, sal mais água, salificação. Ácido mais álcool dá éster mais água. A reação chama-se esterificação. Certo? Então, você vai guardar essa frase, ó. Ácido mais álcool dá éster mais água. Reação de esterificação. Gente, além de você saber isso, né? Que ácido mais álcool dá éster mais água, você tem que saber como é feita a reação. Então, eu vou te mostrar aqui com bastante detalhes. E quando você for copiar isso para o caderno, meus queridos, tá vendo que tem um destaque aqui em amarelo, ó? Esses átomos aqui, eles vão reagir entre si. Então, no seu caderno, eu queria que você destacasse quem está reagindo, exatamente como está aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui C dupla O, OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um OH ligado no radical. Vamos supor que esse radical aqui seja saturado. Então, aqui eu tenho um álcool. Na química orgânica, se eu reagir ácido com álcool, vai produzir um éster mais água. Como é que acontece a reação? Acompanha. Ó, a hidroxila do ácido, ela vai sair. Ó, sai a hidroxila do ácido. Lá no álcool, vai sair só o H da hidroxila. Então, a hidroxila do ácido vai reagir com o H do álcool. Gente, se o H reagir com o H, vai produzir água. Tá aqui, tá?
Só que é o seguinte, ó, quando sai a hidroxila do ácido, esse carbono aqui fica com uma valência livre. Quando eu tiro o H do álcool, o O fica com uma valência livre. O que eu faço? Eu pego o O e emendo aqui no carbono. Aí vai ficar C dupla O radical. Então eu tinha isso que veio do ácido, está aqui, vai juntar com isso que veio do álcool. Esse composto aqui, ó, na orgânica, eu chamo de éster. Tá? Então, ácido mais álcool dá éster mais água. Gente, não esqueça que é a hidroxila do ácido que vai produzir água, tá? Sai a hidroxila do ácido, junta com o H do álcool para produzir água, tá aqui. E aí as duas cadeias carbônicas se unem e eu vou produzir esse éster. Então, qual vai ser o grupo funcional de um éster, queridos? Olha aqui, ó. C dupla O, e aqui vai ter um carbono. Se eu tiver C dupla O e um carbono ligado nesse O aqui de baixo, ó, nesse O saturado aqui, eu vou dizer que o composto é um éster. Você lembra? No sal, era C dupla O e um metal no sal. No éster, é C dupla O e aqui vai ter um radical. Se nesse oxigênio tiver um carbono, você já diz que o composto é um éster. Então, aqui, eu tenho outro exemplo para você. Ó. Eu vou pegar o ácido metanóico, né, um carbono só metanóico. Aqui eu tenho metanol, ó. Metanol, álcool metílico, lembra? Gente, o que vai acontecer? Sai a hidroxila do ácido e junta com o H do álcool, vai produzir água, beleza? Aí é o seguinte, quando você tira a hidroxila, fica uma valência livre nesse carbono aqui. Quando você tira o H, fica uma valência no oxigênio. Aí você emenda o oxigênio aqui, ó. Então vai ficar C dupla O, e aqui vem, né, o oxigênio, esse oxigênio aqui do álcool, ó. Eu produzi esse composto. C dupla O e um carbono ligado nesse O, a gente diz que o composto é um éster. Beleza? Lembrando que acabou essa aula, a gente grava, né? Envia para você a gravação desse vídeo e mais os slides. Os slides você põe no caderno e o vídeo você assiste quantas vezes você achar necessário. Gente, então qual seria o grupo funcional de éster? Tá aqui, ó. C dupla O e um carbono e um radical. Se eu tiver C dupla O e um carbono ligado nesse O saturado, você diz que esse composto é um éster. Beleza? Então você já conhece mais uma função orgânica. Olha só, ó. Hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido e éster. 9 funções a gente já estudou. Mais uma daqui a pouquinho, 10. Hoje a gente completa 12. Certinho? Gente, outro exemplo de éster aqui, ó. Dá uma olhada, ó. C dupla O e tem um carbono ligado nesse O. Tem um radical. Se eu tiver C dupla O e um radical, né? Se tiver um carbono, pelo menos um carbono ligado nesse O do dupla O aqui, você diz que o composto é um éster. Mais um exemplo aqui embaixo, ó. C dupla O, e aqui nós temos um radical orgânico, ó. Certo? Então, 2 exemplos de ésteres aí para você. Ah, esse éster aqui, eu queria que você tivesse uma preocupação especial com ele. A gente vai estudar ele um pouquinho mais à frente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho C dupla O, e aqui tem um carbono. Ó. Toda vez que tem C dupla O e um carbono nesse O, a gente tem um éster. Então aqui nós temos um éster, ó. Isso aqui é éster. Gente, só que esse éster, ele tem 3 partes, tá vendo? Ó, tem 3 grupos funcionais. Então a gente vai falar que é um triéster. Legal? E esse triéster aqui, especificamente esse que eu estou te mostrando, ele é um triglicerídeo que você estuda na biologia, a gente vai estudar na química orgânica um pouco mais para frente, tá? Mas por enquanto saiba que ele é um triéster. Triéster porque tem 3 grupos funcionais. E eu queria que você não tivesse dificuldade, viu? Ó, se eu tiver C dupla O
e um carbono ligado, pelo menos um carbono ligado no O, a gente já disse que o composto é um éster. Como é que eu vou fazer para dar nome em éster? Gente, igual você fazia para dar nome no sal. Lá no sal você não usava oato, por exemplo, etanoato de sódio. Tá? No éster, eu também vou usar oato. Só que depois que eu coloco o oato, eu vou dar o nome do radical que está ligado no oxigênio saturado. Certo? Então você usa oato e depois dá o nome do radical ligado no oxigênio saturado. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse exemplo aqui, por exemplo, ó, esse composto aqui, por exemplo, dá uma olhadinha nele. Ele tem C dupla O e um radical. Então ele é um éster. Vamos dar o nome dele. Eu começo com essa cadeia aqui, ó, até chegar no dupla O. Gente, 2 carbonos, et, né? Et. Então fica etanoato. Vai ficar etanoato. Etanoato. Esse radical aqui, ó, que está ligado no O, ele tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, e a valência está na ponta. É o radical butil. 4 é but, radical termina em il. Esse daqui é o butil. Então, o nome desse composto ficaria etanoato de butila. Etanoato de butila. Sem problemas. Vamos fazer esse daqui de baixo, ó. Vamos contar quantos carbonos tem até chegar no dupla O. Ó, 1, 2, 3. Prop, OA, é o propanoato. Propanoato. Agora, esse radical aqui, meus queridos, ó, dá uma olhada. Ó, esse radical tem 1, 2, tem 3 carbonos. Quando tem 4 é butil. Quando tem 3 é propil. Então, aqui fica propanoato de propila. Propanoato de propil ou propanoato de propila. Mas vamos fazer mais alguns exemplos. Aqui, ó. Vou começar aqui embaixo, tá? Vou começar de baixo para cima. Gente, nós vimos que quando um ácido carboxílico tem o benzeno, é o ácido benzoico, né? Ácido benzoico. A gente revisou ele hoje, inclusive. Benzoico. Só que aqui, C dupla O e um radical. Isso aqui é um éster. Éster tem que ser oato. Então, ao invés de benzoico, você vai colocar benzoato. De radical CH2CH3 é o etil. Então, fica benzoato de etila. Benzoato de etila. Pessoal, o do meio. Ó, tem 2 carbonos etanoato. Etanoato. De novo, é o radical etil. Então, fica etanoato de etila. Só um detalhe, não sei se você vai lembrar, o ácido etanóico, que deu origem a esse éster aqui, também é chamado de ácido acético. Então, toda vez que tiver etanoato, no lugar eu posso colocar acetato. Então, aqui eu tenho etanoato de etila, ou se você preferir, o acetato de etila. Etanoato de etila ou acetato de etila. Gente, por favor, esqueci de pedir no comecinho, mas pode ser agora. Alguém pode printar para mim a tela, por favor, com os participantes e mandar no meu WhatsApp privado, por favor? Quem fez isso para mim na aula passada? Foi a Paulinha? Foi a Laís? Eu não me lembro. Foi a Paula. Paulinha, você faz então para mim, por favor, de novo? Sim. Então, obrigado. Pode. Gente, então Enquanto isso, voltando... eu posso tirar uma dúvida? Pois não, pode falar. Quem está falando? É a Laís. Laís, pode falar. O radical, ele não tem que ser saturado? E não necessariamente. Ter radical insaturado. Na verdade, a maioria deles é saturado, radical, a maioria. Mas a gente tem alguns radicais insaturados. E um insaturado importante que eu ia falar é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Certo? Deixa só, eu pus aqui pertinho os dois para fazer uma comparação. Ó, quando tem 2 carbonos, a gente usa et, não é? Et. Esse radical aqui, ó, CH2CH3 é o etil. Etil. Só que tem um radical, esse daqui, ele é insaturado por uma ligação dupla. Então você não vai chamar de etil. Você vai falar et-en-il. Você vai falar etenil. Então, quando tem 2 carbonos e só ligações simples, é o etil ou etila.
Agora, quando tem 2 carbonos e uma dupla, é o etenil. Só que o etenil é mais conhecido como vinil. Então, aqui nós temos o radical vinil. O que é o vinil, então? Vinil é quando tem 2 carbonos e uma ligação dupla entre eles. Você lembra que eu falei para vocês que radicais eu gosto de ir colocando aos poucos, porque tem muitos. Se a gente coloca tudo de uma vez, fica difícil você aprender. Então, eles vão sendo apresentados ao longo da química orgânica. Então, Laís, vamos gravar. Quando tem 2 carbonos e for saturado, é o etil. Esse é o que disparadamente o que mais cai, tá? Mas só que eu posso ter, não tem uma ocorrência tão grande, mas eu posso ter um radical insaturado. E o radical insaturado mais importante que tem é o que tem 2 carbonos e uma dupla entre eles. Qual é o nome oficial dele? Etenil. Como é que ele é mais conhecido? Vinil. Então, esse composto aqui de cima, ele fica etanoato de vinil ou etanoato de vinila, ou ainda etanoato de etenila, se você quiser. Ok? Laís, entendeu? Entendi. Só mais uma Beleza, dúvida. então vocês vão gravar mais um radical agora, viu? Que é esse daqui, que tem 2 carbonos, né? E uma dupla entre eles. É o radical etenil, mais conhecido como vinil. A gente vai estudá-lo mais à frente. Vocês já ouviram falar em tubos de PVC. PVC, ele é fabricado através do cloreto de vinila. É um cloro ligado nesse radical aqui, mas esse é assunto lá para frente. Moçada, beleza? Deixa eu ver aqui, tem alguém me chamando no chat. Etenil em alguns... Isso, o Antônio está me perguntando se eu posso usar etenil em algum exemplo que caia. Na verdade, o nome oficial dele é etenil. Então, se você colocar etenil, está correto. Só que ele é mais conhecido no comércio como vinil, certo? Então, pode aparecer etenil ou vinil. E a Paulinha está me perguntando o seguinte, nesse caso, como eu determino a cadeia principal? Legal, vou te mostrar. Você vai considerar a cadeia principal, deixa eu voltar aqui, essa parte que vem até o C dupla O, tá? Então aqui, eu chamaria de cadeia principal. Então fica etanoato de vinila. Aqui é a mesma coisa, etanoato de vinila. Esse exemplo aqui, essa aqui seria a cadeia principal. Então, ficaria etanoato de butila. Gente, só que é o seguinte, eu considero isso daqui como cadeia principal para efeito de nomenclatura, tá? Então, fica etanoato de butila, nesse exemplo. Só que a cadeia carbônica do composto é toda essa sequência aqui. Então, se você tivesse que classificar essa cadeia, você diria assim, aberta, normal, saturada e heterogênea, porque esse O, ele fica entre carbonos, tá? Então, a cadeia carbônica é tudo isso daqui. Mas a cadeia principal seria só essa parte aqui até chegar no dupla O. Então, aqui ficaria etanoato de butila. Beleza, moçada? Pode perguntar, viu? Ou chama no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nesse caso, não, então eu respondi para a Paulinha, tá? Gente, então, é o seguinte, para fazer a nomenclatura de éster, você vai usar o ato e depois dar o nome do radical. Beleza? Agora, essa tela aqui, acho que você vai conseguir enxergar direito aí se você está com o celular ou com o computador. Mas eu só pus aqui essa tela para dizer o seguinte para você. Os ésteres, eles têm aroma, né? Tem cheiro e tem sabor agradável, sabor de frutas, né? Então a gente usa os ésteres como flavorizantes. Flavorizantes são substâncias químicas que têm sabores artificiais de frutas. Então, por exemplo, acho que você não precisa decorar isso. O acetato de octila, ele é a essência de laranja. Então, ele tem sabor de laranja. Então, quando você compra um doce qualquer aí, né? Aquelas balinhas tem muito, né? O cara coloca assim,
aromatizado artificialmente. Normalmente são ésteres que dão esses sabores artificiais. O butanoato de butila tem sabor, é essência de morango e assim vai. Não precisa decorar, mas associa éster a sabores de frutas. Certinho? Aqui, por exemplo, ó, benzoato de metila. Ele tem sabor de kiwi. Então, ele é a essência de kiwi. Aqui eu tenho o butanoato de etila, que é a essência de abacaxi. E reforçando, não é para decorar esses sabores, não. Isso não cai em provas, não. Tá bom? Gente, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu coloquei como destaque, porque eles aparecem com muita incidência. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Esse daqui, C dupla O e um radical. Isso aqui é um éster. Legal? O ácido que deu origem a esse éster tinha um carbono só. Esse daqui, ó, é o ácido metanoico. Então, você vai chamar de metanoato de metila. Certo? Só que é o seguinte, o ácido metanoico é aquele da formiga. Eu posso falar metanoico ou eu posso falar ácido fórmico. Então, além de metanoato de metila, eu poderia chamar esse composto de formiato de metila. Metanoato é a mesma coisa que formiato. Joia? Agora, aqui embaixo, eu tenho o ácido propanoico, né? Propanoico. E o ácido propanoico, ele também é chamado de propiônico. Gente, mas só que esse propionato aqui, eu não vou fazer questão que você saiba, não. Agora, esse de baixo aqui, esse eu gostaria que você conhecesse. Então vamos lá. Ó. O primeiro tem um carbono só, metanoato. Tá? O metanoato, ele pode ser substituído por formiato. Isso tem uma importância pequena. Agora, esse de baixo aqui, eu faço questão que você saiba direitinho. Ó, a cadeia principal aqui, para efeito de nomenclatura, ela tem 2 carbonos, não é? Então fica etanoato. Etanoato. Aqui é o isopropil, ó. Quando tem 3 carbonos e a valência está no meio, é o isopropil. Então fica etanoato de isopropila. O etanoato, ele vem do etanóico. Só que o etanóico também é chamado de ácido acético. Tá? Ó, o etanóico é o ácido acético. Então, além de etanoato de isopropila, eu poderia falar acetato de isopropila. Gente, então, ó, metanoato é a mesma coisa que formiato. Esse tem uma importância pequena. Agora, esse daqui, gente, ó, etanoato, você tem que saber que é o acetato. Toda vez que tiver etanoato, pode substituir por acetato. Por exemplo, ó, etanoato de isopropila, acetato de isopropila. Etanoato de sódio, acetato de sódio. Tá bom? Então, etanoato é a mesma coisa que acetato. Deixa eu ver aqui. A Laís está me fazendo uma pergunta. Como que devemos montar a fórmula molecular dos compostos orgânicos? Fiquei com muita dúvida sobre isso ao realizar. Vou fazer o seguinte, ó. Tem que usar o IDH, né? Então eu vou preparar uma aula só disso daí e passo para vocês. Pode ser? Então, hoje não, porque não dá tempo de preparar, mas na próxima aula, antes de eu começar uma aula, eu lembro aquele IDH com vocês e faço alguns exemplos. Joia? Gente, então, voltando aqui, ó, deixa eu ver o que nós temos na sequência aqui. Propriedades físicas, por enquanto a gente não vai estudar, viu? Isso vai junto, né, com os slides. Você pode passar para o seu caderno, só que isso é um assunto que a gente vai estudar ainda. Beleza? A Laís está me perguntando quando você, né, vai postar as notas. Gente, eu falei para você, tá corrigidinha, e acabei esquecendo de postar hoje mesmo, sem falta. Hoje, se eu não me engano, eles abrem para vocês o horário lá no WhatsApp, né? Se alguém puder me lembrar, por favor, mas eu acho que eu não vou esquecer hoje, não. Certo? Gente, então, de éster, era isso que a gente tinha que falar para você. Tá? Então, acabamos de dar os ésteres. Agora a gente vai começar a estudar os éter. Agora é éteres. Eu estou sendo avisado que eu tenho 5 minutos.
Eu não vou correr, não, para acabar em 5 minutos. Eu vou falando normal e se, de repente, acabar aí, né, o tempo, às... Que horas, hein? 8h45 a gente volta, né? Não é isso? 8h45 a gente volta, aí eu saio de onde eu parei aqui. Então, vamos lá. Moçada, só para dar uma recapituladinha aqui, ó, no éster, ó, cadê? Aqui, ó, nos ésteres, eu tenho sempre 2 oxigênios. É C dupla O e um radical. Éster, sempre 2 oxigênios. Agora, éter vai ter só um oxigênio. Se eu tiver um oxigênio ligado em 2 radicais, eu digo que o composto é um éter. Então, éster tem 2, éter só tem 1. Dá um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um radical ligado no O, outro radical. Então, aqui nós temos um éter. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho um radical à esquerda, um radical à direita, eles estão ligados no oxigênio. Toda vez que eu tenho um O ligado em 2 radicais, eu tenho um éter. Esses radicais aqui, eles podem ser iguais ou diferentes entre si, tanto faz. Aqui, por exemplo, ó, esse exemplo aqui, ó, eu tenho 2 radicais iguais. Ó, eu tenho um metil de um lado, o metil do outro lado. Gente, você promete não fazer confusão? Ó, no éster, eu tenho 2 oxigênios. É C dupla O e um radical ligado no O. Isso é éster. Agora, no éter, eu vou ter só um O. É um O ligado em 2 radicais. Se eu tiver um O ligado em 2 radicais, eu digo que o composto é um éter. Aqui, ó, um O ligado em 2 radicais, que podem ser iguais ou diferentes entre si. Tem 2 jeitos de fazer, na verdade tem 3 jeitos de fazer nomenclatura de éster, 3. Só que eu vou pedir para você memorizar 2 por enquanto, o oficial e um dos usuais. Como é que vai ser o oficial? Deixa eu ver se você pega a nomenclatura. Ó, você começa com o radical menor, certo? Vamos supor que você tenha um carbono de um lado, 2 carbonos do outro. Você vai começar com o lado menor, um carbono. Você vai colocar o prefixo para esse radical menor, para esse grupo menor, e junto você vai colocar a palavra oxi. Tá? Aí depois você dá o nome do hidrocarboneto do maior. Calma, você vai entender. Ó, aqui, por exemplo, quantos carbonos... Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Não, esse aqui, esse. É o mais fácil para você começar a entender. Ó, nesse caso, os 2 grupos têm o mesmo tanto de carbonos, tá vendo? Ó, um carbono de um lado, um carbono do outro. Então, aqui tanto faz. Então, você vai começar com o menor. Met. Aí você coloca oxi. Então, fica metóxi. Aí depois você dá o nome do hidrocarboneto que sobrou. O hidrocarboneto com carbono é um metano. Então, aqui ficaria metoximetano. Calma, galera, calma. Esse exemplo aqui, ó, vamos lá. Eu tenho um carbono de um lado e 2 do outro, tá vendo? Nessa nomenclatura oficial, eu começo do lado menor. O lado menor tem um carbono só. Então, você vai colocar met. Junto com o lado menor, eu coloco oxi, tá? Aí depois você dá o nome do hidrocarboneto que sobrou. Hidrocarboneto com 2 carbonos é etano. Então, aqui fica metoxietano. Metoxietano. Tem mais 2 nomes que depois eu discuto com você. Agora, esse daqui, ó. Eu tenho um carbono de cada lado. Então, tanto faz. Então, você vai colocar met, oxi, metoxi, metano. Metoxi, metano. Beleza? Aí, pessoal, tem mais um exemplo aqui. Tem mais um exemplo. Só que é o seguinte, eu estou sendo avisado aqui que o tempo vai acabar. Falta menos de 1 minuto. Então, quando eu voltar, daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos a gente volta, eu venho a partir dessa tela aqui. Tá certo? Eles vão interromper a nossa transmissão daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, a Laís está me perguntando das notas, então eu vou postar sim hoje sem falta. Legal? E a gente volta daqui a pouquinho. Tá certo? A hora que acabar essa